Bom, pessoal, é o seguinte, a gente veio com os nossos exercícios sempre tentando aumentar um pouquinho o nível. Então, de um exercício para o outro sempre tinha uma coisinha diferente, uma coisinha que dificultava mais. Então, a gente saiu de só cargas concentradas, que era um exercício extremamente simples. Passamos por uma carga distribuída em toda a viga. Depois fizemos um exercício de uma carga distribuída num trecho da viga. Depois, carga distribuída que até a metade tinha um valor, depois tinha outro. E agora a gente vai começar a estudar cargas triangulares. Então, como funciona? Do trecho do ponto A a B, eu tenho uma carga com carregamento constante de 10 kN por metro até o ponto C. Depois, esse carregamento passa a diminuir, passa a criar um triângulo de carregamento aqui. Certo? E agora a gente vai tentar descobrir qual é a reação de apoio de cada um desses elementos. Tá? Qual dos apoios vocês acham que vai ter uma reação maior? Então, antes de vocês começarem o exercício, é sempre bom pensar o que você espera do resultado. Então, nesse caso, eu tenho muito mais carregamento do trecho C para a esquerda do que o C para a direita. Ó, aqui está faltando um trecho do carregamento. Portanto, eu tenho muito mais carregamento próximo do ponto A. Então, eu espero do meu exercício, eu espero como resposta carregamentos muito maiores, não necessariamente, mas maiores no ponto A do que no ponto B. Vamos conferir e ver se a gente realmente vai chegar a isso. Certo. Então está aqui a viga. E como eu tinha falado antes, antes de fazer o diagrama do corpo livre, eu vou calcular as forças equivalentes já para simplificar o exercício, para ficar um pouquinho mais direto, certo? Então eu tenho aqui que esse trecho uma carga de 10 kN por metro e segue constante até aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu carregamento num trecho retangular. Então, eu vou chamar isso daqui, essa parte aqui, de W1. O W1, então, é referente à parte retangular. E depois eu tenho o meu W2, que é referente à parte triangular. Ela vai começar com 10 kN por metro e terminar com 0. Tá? Vamos lá, vamos achar as forças equivalentes. Primeiro passo. Forças equivalentes. Então, esse carregamento distribuído equivale a quanto de carga concentrada? Então, primeiro, força equivalente 1, referente ao W1. Como nesse caso eu tenho um carregamento que é constante, o valor nunca muda, a fórmula da força equivalente vai ser a força distribuída vezes o comprimento dele. Força distribuída, 10 kN por metro. Então, 10. Ó, cuidado lá, 10 kN por metro. Quilo é 10 ao cubo. 10 vezes 10 ao cubo vezes o comprimento. E o comprimento é de 3 metros. Portanto, a minha força equivalente é de 30 vezes 10 ao cubo newton. E onde que está aplicada essa força equivalente? Essa força equivalente vai estar aplicada bem no meio da força distribuída, do carregamento distribuído. Tá? Aqui vai estar localizada a força equivalente 1. E a força equivalente 2? A força equivalente 2 se refere a um carregamento triangular. Então, no carregamento triangular, a força equivalente vai ser dada pelo W máximo vezes L divididos por 2. Então, aqui W2 e aqui era o W1. W2, que é o mesmo que o W1, porque ela vem reto e depois desce, vai ser 10 vezes 10 ao cubo, não esquecer do 10 ao cubo, vezes a distância já está em metros, então não preciso me preocupar com ela, vezes 3 divididos por 2. Isso aqui vai resultar em 15 vezes 10 ao cubo. E aonde que vai estar localizado? Vai estar localizado no meio? Não. O meio é só quando eu tenho carregamento constante. Quando eu tenho um carregamento diferente assim, triangular, que não é o constante, a localização dela vai mudar um pouco, tá? Então aqui vai estar a força
equivalente 2. E aonde que ela está localizada? Então, se eu pensar em relação ao triângulo, da basezinha menor até ela, o comprimento é 2 vezes o comprimento divididos por 3. E da base maior até a força equivalente é o comprimento. Deixa eu apagar esse C aqui. Ou melhor, deixa eu mudar ele de lugar só. Aí. Então, e da base maior, a distância da base maior até a força equivalente é o comprimento dessa carga distribuída divididos por 3, certo? Então ele não é mais no meio, ele é um pouquinho para o lado. É lá onde fica o centro de massa dessa estrutura, ou o centroide dela. Agora sim, agora a gente pode fazer o diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. Então, o diagrama do corpo livre, sempre começamos pelo eixo. Então, está aqui o eixo da estrutura e os pontos mais relevantes. Nesse caso, ponto A e ponto B. E colocamos as forças que estão agindo na estrutura. Então, força equivalente 1, força equivalente 1 e aqui a força equivalente 2. Então já temos o eixo representado, já temos as forças que estão agindo. O próximo passo é colocar as restrições. Então o apoio A é um apoio móvel, então a única restrição que ele gera é uma restrição vertical no ponto A. E o ponto B? O ponto B é um apoio fixo. Ele vai gerar uma vertical no ponto B e uma horizontal também no ponto B. E para finalizar agora, a única coisa que faltou foram as dimensões. As dimensões, eu vou botar ela aqui. Aí. As dimensões. A distância do ponto A até a força equivalente 1, a gente viu que a força equivalente 1 vai estar no meio desse vão, no meio da distância da carga distribuída constante. Nesse caso, 3 sobre 2. Então, essa distância aqui é 1,5 metros. A distância da força equivalente 2 até o ponto B, a gente viu que é 2L sobre 3. Então, é 2 vezes 3 sobre 3. Aqui vão dar 2 metros. E o que sobrou? 6 menos 2, 4. 4 menos 1,5, 2,5. Tá? Então aqui agora a gente tem o diagrama do corpo livre com todas as forças, tudo de força que está agindo dentro da viga e com seus devidos comprimentos, as devidas localizações no espaço. Certo? Fácil. Próximo passo é só a gente aplicar as condições de equilíbrio. E as condições de equilíbrio? A primeira, somatório de forças na direção x igual a 0. Então, o que eu tenho de força na direção x? HB. Só lembrar que aqui está meu eixo y. Então, tudo que estiver na mesma direção do eixo y é positivo. E tudo que estiver na mesma direção do eixo x é positivo. Nesse caso, meu HB está no sentido contrário ao eixo y. Portanto, ele é negativo. Menos HB igual a 0. Vou transformar isso daqui em positivo. O que eu faço? Multiplico por menos 1 os dois lados. Eu vou chegar aqui. Menos HB vezes menos 1, HB é positivo. 0 vezes menos 1, 0. Portanto, eu cheguei que o HB é igual a 0 newtons. Ou seja, não vai força horizontal no ponto B. Tá? Por quê? Porque não tem nenhuma força horizontal aplicada no sistema. Na hora que eu tiver uma força horizontal, aí sim, isso daí vai ser diferente de 0. Próximo passo. Somatório de momentos igual a 0. Lembrando que momento é igual a força vezes distância. E quando eu estou calculando momento, eu sempre tenho que calcular em relação a um ponto.
Não é só momento assim livre, aberto. E qual é o ponto que é interessante? Sempre algum dos apoios. Eu posso pegar o ponto A ou o ponto B. E eu vou pegar o ponto A para não sair do costume. Certo? Quer pegar o ponto B? Pode pegar. Vai chegar no mesmo resultado. Então vamos lá. O que causa momento? Se eu pensar que tem um pino aqui no ponto A e essa barra pode girar livremente. HB não gera momento, porque a linha de atuação da força passa exatamente no meu ponto. VA também não causa momento, porque a distância é igual a zero. O que causa momento? Força equivalente 1. Força equivalente 1 vezes 1,5. Força vezes a distância. Positivo ou negativo? Se eu pensar nesse ponto, a força equivalente 1 vai tentar girar em sentido horário. E a gente já fez uma convenção que sentido horário é negativo. Então aqui, B2. Próxima coisa que gera momento, força equivalente 2. Vezes quanto? 1,5 mais 2,5. Que é para dar 4. Então se eu pensar no ponto A, a força equivalente 2 também vai fazer com que o ponto A gire no sentido horário. Também é negativo. E o que sobrou? VB. VB vezes 6. Nesse caso, o VB está de baixo para cima. Então, se eu pensar no ponto A como um ponto que pode girar, que a viga está presa ali com um pino, essa viga giraria agora no sentido anti-horário. Portanto, positivo. Tudo isso igual a zero. Certo? Então, vamos lá. Força equivalente 1 é menos 30 vezes 10 ao cubo, vezes 1,5. Força equivalente 2 é menos 15 vezes 10 ao cubo, vezes 4, mais 6VB. Tudo isso tem que ser igual a zero. Portanto, calculadora. Aqui. Então, tá lá. Limpa ela, menos 30 exponencial ao cubo, mesma coisa que 30.000, vezes 1,5, menos 15 exponencial ao cubo, vezes 4. 105.000, então, menos 105.000, mais VB, igual a zero. Vou passar esse aqui, menos 5.000, lá para o outro lado. Eu vou ter que 6VB é igual a 105.000. Portanto, o meu VB é igual a 105.000 divididos por 6. Divididos por 6. Que vai resultar em 105.000 divididos por 6. 17.500. 17.500. Ele está calculando força. É Newton, tá? Se eu quiser transformar isso daqui em quilonewtons, tá? Para transformar em quilo, eu vou falar de quilômetro. Então, é 1000 vezes. Então, eu dividirei isso daqui por 1000. 1, 2, 3. Isso daqui é a mesma coisa que 17,5 quilonewtons, certo? Tá lá. Então, já achei o valor da horizontal em B, da vertical em B, só faltando agora da vertical em A. Então, lembra lá que eu posso fazer tanto o momento em relação ao ponto B, como a somatória de forças verticais iguais a zero. Ou eu posso fazer os dois e verificar se eu chego no mesmo resultado, certo? Somatória de força vertical, então, o que tem no sentido de Y? VA e VB. Então, VA mais VB. O que tem no sentido contrário agora? F equivalente 1, força equivalente 2. Força equivalente 1 menos força equivalente 2. E tudo isso igual a zero. VA ainda não sei. VB, acabei de descobrir que é 17.500. Opa. 17.500. Menos força equivalente 1, 30 vezes 10 ao cubo, ou 30.000. Menos força equivalente 2, 15 vezes 10 ao cubo, ou 15.000, que é a mesma coisa. Portanto, VA
7.500 menos 30.000 menos 15.000. Então, o VA é menos 27.500. Tudo isso igual a zero. Passo para o outro lado, chegar aqui em VA é igual a 27.500 newtons. Para passar por quilonewton, divido por 1.000. 27,5. Nossa, quilonewtons. Aí a resposta. Então, no começo do exercício, a gente já tinha analisado e visto que a resultante, a vertical no ponto A, deveria ser maior do que a vertical no ponto B. Por quê? Porque eu tenho mais carga nesse sentido. E depois de a gente fazer todas as contas, a gente verificou que realmente a vertical no ponto A é mais carregada do que no ponto B. Perfeito? Terminamos esse exercício então. Valeu!